Olá a todos, vejamos agora este problema sobre movimento uniformemente variado. Em uma autoestrada, um carro, ao ser freado, desenvolve um movimento uniformemente retardado. A aceleração neste movimento vale em módulo 6 metros por segundo ao quadrado. O motorista deste carro, que estava se deslocando a 108 km por hora, percebeu um obstáculo à sua frente. Acionando os freios, conseguiu parar o carro após percorridos 93 metros, contados a partir do instante em que ele viu o obstáculo. Qual foi o tempo de reação do motorista? Bem, neste exercício, um elemento fundamental no texto é que o início da contagem dos 93 metros não se dá no instante em que o motorista pressiona os freios e começa a aceleração negativa a subtrair valor da sua velocidade inicial até o repouso. Mas os 93 metros são contados a partir do instante em que o motorista enxerga o obstáculo, ele encontra o obstáculo. Então, podemos imaginar que transcorre um pequeno intervalo de tempo antes dele apertar o freio. E é isso que vamos averiguar nesse exercício, ok? Então, inicialmente, vamos considerar que a velocidade inicial de 108 km por hora merece ser convertida para metros por segundo para que tenhamos uma uniformidade aí dos dados do problema. Então, vamos escrever aqui 108 km por hora. Ao convertermos, nós vamos pegar o 108. Em vez de quilômetros, vamos colocar 1000 metros, pela equivalência. E em vez de uma hora, vamos colocar 3.600 segundos. Isso aqui equivale, então, a 108 dividido por 3,6 metros por segundo, que equivale, então, a... que equivale a 30 metros por segundo. Essa será a nossa velocidade inicial do problema. Bem, dito isso, nós podemos ver que estamos tratando de velocidades inicial, final, de um deslocamento, ou seja, de uma aceleração. Somos então convidados a usar a equação de Torricelli, que nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a ΔS, onde sabemos que a velocidade final deve ser 0, a velocidade inicial deve ser 30 e a aceleração deve ser menos 6. Okay? E vamos tentar descobrir em quantos metros essa velocidade passa de 30 a 0 sob esta aceleração. Okay? Então vejamos. 0 ao quadrado é igual a 900, que é 30 ao quadrado, menos 12 ΔS. Olha, isso aqui implica que ΔS será igual a 900 dividido por 12, que resulta no valor de 75 metros. Ou seja, nós temos então 75 metros são percorridos para que a velocidade de 30 chegue a 0 e, portanto, esse carro pare sob uma aceleração de menos 6 metros por segundo ao quadrado. Ora, então, esses 93 metros, eles vão gerar, junto com 75, uma metragem de sobra, uma metragem extra, que podemos imaginar que é uma quantidade de distância percorrida pelo carro ainda a 30 metros por segundo, que foi quando o motorista enxerga o obstáculo, mas ainda não aciona os freios. Então nós podemos dizer que 93 menos 75
que resulta em 18, essa distância foi percorrida a 30 metros por segundo. Então ela está associada a uma certa duração nesse movimento retilíneo uniforme contido nesse problema. Então podemos escrever essa distância de 18 metros como a velocidade vezes o tempo, portanto será igual a 30 vezes ΔT, e esse ΔT será precisamente o tempo de reação do motorista. Então dessa maneira podemos dizer que ΔT será igual a 18 sobre 30, que resulta em 0,6 segundos, e que, portanto, pode ser chamado de tempo de reação. Ok? Com isso, então, determinamos o tempo de reação do motorista. Ele percorre durante 0,6 segundos, ainda em 30 metros por segundo de velocidade, antes de acionar o freio e parar em 75 metros. Com isso, ele percorre 18 metros, ainda na velocidade que vinha, e os outros 75 metros ele percorre em um processo de desaceleração que o conduzirá ao repouso. Ok? Dessa forma chegamos então ao fim do problema. Saudações a todos.